Capítulo 4 – Inversão de valores. Continuemos a observar as qualidades e atitudes que caracterizam os dois biótipos opostos, o evoluído e o involuído. O que distingue o evoluído é a sua afirmação unitária como eu coletivo. O que individualiza o involuído é a sua afirmação separatista, como eu isolado. O evoluído não se interessa pelo próprio eu individual no sentido de estar isolado do próximo, com o qual se sente compondo uma parte do organismo coletivo da humanidade. Não nutre qualquer ciúme da supremacia alheia, que constitui para ele a sua própria supremacia. Já para o involuído, pelo contrário, uma das reações que mais o caracteriza é exatamente esta ciumeira em relação a qualquer um que venha a superá-lo. Isto porque ele faz do próprio eu o centro do universo, cuja existência ele pretende que seja função daquele seu eu. O instinto do involuído é reproduzir o egocentrismo fundamental do sistema, mas em posição emborcada, na periferia, onde ele está situado, e não no centro. E, de fato, o egoísmo manifesta-se no involuído a cada passo e em cada ação dele. O sistema do universo é unitário, estando enfeixado em torno de um centro único. No entanto, o involuído pretende se erigir em centro autônomo no antissistema. De fato, o seu valor máximo é o triunfo pessoal do seu eu, separado de todos os outros, cuja coexistência somente é admitida na condição de subjugados. Por sua vez, o valor máximo do evoluído é, pelo contrário, o triunfo coletivo daquela humanidade maior, da qual ele faz parte e na qual ele está fundido com todos os outros, que coexistem com ele na condição de colaboradores. As posições dos dois biótipos constituem a inversão uma da outra. Para o involuído, o que constitui o ideal é o seu triunfo individual, não importando as ruínas do próximo sobre as quais seja elevado. É a conquista do ápice dos valores sociais, como base de estima e de sucesso. Perante o vencedor, todos se inclinam e a vitória justifica tudo. Condena-se o ladrão porque representa um perigo, mas quando ele, por meio de furtos cometidos com bastante astúcia, de modo a escapar das leis, torna-se rico e poderoso, então todos o respeitam. Condena-se o assassino porque representa uma ameaça, mas um condutor de exércitos, quando nos guia para a vitória, matando milhões de pessoas pela grandeza de nossa pátria, é considerado um herói. Todos detestam a guerra, mas ninguém deixa de admirar o vencedor. Agir como o evoluído, em sentido coletivo, colaboracionista, procurando o triunfo não só de si ou do grupo, mas sim o de todos, significa para o involuído abdicar e se autodestruir em favor dos rivais, que somente procuram sobrepujá-lo. O evoluído oferece tudo para o bem dos outros, pois o bem deles é também o seu próprio bem. O involuído procura agarrar tudo que puder para o seu bem,
pois o bem dos outros serve somente para reforçar os seus inimigos e o perigo que estes representam para ele. O que acontece então quando os dois tipos se encontram? Enquanto o evoluído procura dar, o involuído procura tomar. Tudo então leva para o empobrecimento do evoluído e assim para a sua liquidação. Este será, portanto, o problema que iremos estudar a fim de sabermos como o evoluído sobreviverá, com quais novas armas a vida defenderá este seu precioso produto, como ela salvará o ser evangélico desarmado, cuja criação tanto trabalho custou. Ele é um ser feito para viver num ambiente de reciprocidade, no qual tudo é compensado. Onde falta esta reciprocidade, quem for generoso trabalha em plena perda. Terá tal tipo, então, de ser liquidado? Mas isto significaria não apenas a falência da vida num dos seus pontos de maior valor, mas também a derrocada do Evangelho, pois seus conselhos mentirosos proporiam coisas impraticáveis que conduzem à destruição. Será que a lei da justiça de Deus não defende o inerme neste caso? Mas antes de enfrentar este problema conclusivo, continuemos ainda com a observação. O que acontece quando os dois sistemas opostos se encontram? Como já vimos, os ideais do evoluído, ao caírem nas mãos do involuído, são usados para os fins do próprio involuído. Trata-se de um contínuo trabalho de adaptação a si mesmo de tudo o que se encontra na vida. Tudo é utilizado conforme a própria psicologia, necessidade e temperamento. Assim como os pássaros servem-se das árvores para fazer seus ninhos e outros animais sobem nelas para se esconder e se defender, o homem também é levado a procurar nas regras da ética geral aquela norma que aprove, justifique e valorize o seu eu em algum aspecto, o qual, então, ele enaltece, colocando-o em foco, mas silenciando sobre todos os outros que, em vez de exaltá-lo, o diminuiriam. Desse modo, aquele indivíduo com temperamento dinâmico exigirá trabalho. O preguiçoso procurará esconder a sua preguiça atrás da sua honestidade. O frígido propugnará a pureza. O sentimental sustentará as virtudes do amor, ainda que espiritualmente sublimado. O indiferente sustentará a virtude da disciplina e do dever. Isto não pode ocorrer de outra forma para o involuído, pois a sua natureza o leva, antes de tudo, à exaltação do próprio eu. É assim também que se procura silenciar tudo que possa estabelecer a própria condenação. Desse modo, por exemplo, quem tiver posses vai cuidar bem de não lembrar as páginas do Evangelho acerca da pobreza, assim como quem for ávido de riquezas nunca falará do Evangelho da renúncia. A posição do involuído é sempre a mesma: situar o próprio eu como centro do universo e conceber tudo, até mesmo Deus, em função de si mesmo. Assim, cada um procura interpretar e dobrar todo ato e pensamento alheio ao seu próprio modo e utilidade. Enquanto a lei de Deus quer transformar o involuído ao modo dela, o involuído procura transformá-la ao seu próprio modo,
tanto que muitas vezes algumas normas encontram sucesso justamente porque o involuído conseguiu transformá-la ao seu modo. Na Terra, tudo pode ser alterado e invertido para ser usado de modo completamente diferente daquele pré-estabelecido. Existe coisa mais digna de admiração do que estar carregado de virtudes? Como impedir, então, que alguém sedento de admiração procure, para satisfazer o seu orgulho, mostrar que possui todas elas, fazendo-se de santo e acreditando sê-lo? Pode acontecer, então, que seres desejosos de emergir escolham este caminho por achá-lo fácil, embora seja bem perigoso, e se arrisquem desse modo a tomar posições insustentáveis de renúncia e de martírio, das quais não avaliaram o peso demasiado grave para o seu tipo, que não nasceu evoluído. Embrenham-se assim por sendas desconhecidas, cujo significado substancial não está naquela simples descrição geralmente feita pelos biógrafos dos santos, de fatos cuja imitação formal não constitui absolutamente a santidade. Gera-se assim uma imitação grotesca, feita somente de práticas exteriores, que constituem apenas uma aparência, enquanto a substância, que é de natureza completamente espiritual, está além destas representações externas. Há quem possa crer que a santidade de São Francisco constitui-se em dormir no chão e vestir-se com sacos, assim como há quem creia que, imitando esses atos do santo, seja possível alcançar a santidade. No entanto, não eram nestas últimas consequências que consistia a sua santidade, mas sim em sua causa primeira, constituída pelo incêndio espiritual que ardia naquela grande alma e que não se alcança com imitações formalísticas. Assim, quando indivíduos normais, desprovidos dessas qualidades de exceção, pretendem por outras razões encaminhar-se por aquelas sendas, sem possuírem, no entanto, a força para dominar as reações da vida, que são tanto mais fortes quanto mais radicais forem as negações da animalidade, acontece então que eles acabam se deparando com a necessidade de retroceder frente às dificuldades, cujo alcance, devido à sua leviandade, não haviam medido. Surge assim, para os imitadores incautos, a necessidade de retroceder, o que leva ao desmoronamento das virtudes e ao respectivo escândalo, no qual se manifesta o instinto de agressão do próximo, que, ciumento da veneração anteriormente conquistada por aqueles imitadores, sente-se feliz em demoli-la, apontando-lhes as faltas, tudo sempre, naturalmente, por santo zelo e em nome da virtude. E só não fica mais feliz com tal demolição na medida em que se sente frustrado no seu desejo de ver aqueles santos imitadores serem sufocados pelas virtudes e expulsos da luta em benefício do próprio espaço vital. Muitos atos humanos não são tão simples como podem parecer à primeira vista, resultando muitas vezes de um entrelaçamento de operações psicológicas com as quais se consegue o fenômeno da inversão. Indicamos estas manobras não para acusar, mas sim para prevenir aqueles que caem nelas e que acreditam ser astutos,
mostrando para eles que o jogo não é tão fácil como pode parecer. Se continuamos a navegar nesse charco de mentiras, é para ensinar a sair delas. Se desnudamos o mal, não é para nos deleitarmos na crítica, mas sim para educar e mostrar no fim os caminhos do bem, demonstrando que a maior vantagem está em segui-los. Uma das formas de inversão dos ideais pode ser encontrada num tipo de caridade em moda na sociedade moderna, que é a beneficência. Em vez de darem de si mesmo diretamente em obras e sentimento, irmanando-se para ajudar, há organizadores que, repletos de santo altruísmo, com a ajuda da propaganda, dedicam-se à nobre indústria do recolhimento de fundos. Alcançam-se, assim, diversas utilidades que constituem a causa da divulgação destes sistemas. Primeira, descarrega-se o nobre esforço da virtude de caridade sobre os ombros alheios, antes que sobre os próprios. Segunda, fazendo muito barulho para o bem do próximo, mostra-se a própria virtude, satisfazendo o orgulho. Terceira, com a santa pregação dos ideais e o sacrifício obtido dos outros, embora se declare doar, consegue-se, ao invés, receber o que no terreno prático deste mundo é sempre considerada a coisa mais importante. Não está se afirmando que isto se verifique sempre. Mas, dado o tipo do involuído que aprendemos a conhecer na sua verdadeira natureza, não serão estas as últimas consequências lógicas de todo o seu procedimento psicológico? E dada a predominância em nosso mundo deste tipo eminentemente egocêntrico, qual significado se pode dar a tamanha difusão de tão desinteressada persistência em beneficiar o próximo, senão o de tirar alguma utilidade para quem a pratica? E que outra coisa se haveria de pretender desse tipo, condenado a viver num ambiente de luta feroz de todos contra todos? Se esta é a forma que a vida toma no seu plano, como pretender que ele renuncie a ela, que é para ele toda a vida? Impedir as feras de serem ferozes importa em lhes tirar o único meio de sobrevivência. Não há outro meio senão civilizá-las para conduzi-las a um plano biológico mais elevado. Este jogo de inversão dos ideais toma inúmeros aspectos. Na luta entre evoluído e involuído, cada um desejaria anular o mundo do outro para substituí-lo pelo seu próprio. De um lado está o separatismo egoísta, de outro lado, o sentido unitário altruísta. Há esforço e luta de ambos os lados, porque nenhum dos dois quer aceitar a verdade do outro plano, que para cada um torna-se um sofrimento, porque não corresponde aos próprios instintos. Há o esforço do evoluído para libertar da animalidade esse mundo e fazê-lo evoluir até a espiritualidade. Há o esforço do involuído para conseguir satisfazer seus interesses sob as aparências do ideal, tentando neutralizá-lo e torná-lo inócuo na prática, a fim de anular a ação que procura paralisar as necessidades da vida no plano animal. Há o esforço das astúcias a fim de parecer o que se deveria ser e assim alcançar os fins que a lei do evoluído condena, mas que o involuído acha fundamentais para a sua existência.
Para o involuído, o ideal é uma história inventada, a qual ele sente que não corresponde às medidas de sua vida. Ele não pode deixar que seu valor consista em se deixar enganar como lhe parecem pedir os ideais, pois o que tem valor para ele é saber se rebelar para se defender do que lhe parece uma limitação. Por isso, ele usará todos os seus recursos mentais neste sentido, a fim de alcançar assim a conquista daquela forma de inteligência inferior, que é tudo aquilo que o seu plano de vida pode produzir. Há, portanto, luta em todo lugar e sempre. Luta entre involuídos para se sobrepujarem. Luta entre luz e trevas, entre futuro e passado, entre evoluído e involuído, entre planos de evolução e os biótipos que os representam. Tudo na Terra existe em função da luta, a paz em função da guerra, o amor em função do ódio. A fraternidade nasce e é mantida compacta, principalmente quando a união é imposta por um inimigo comum, contra o qual há o interesse de lutar. Os conceitos de universalidade e imparcialidade representam para a luta do egocentrismo uma descentralização que pode resultar antivital. Estes conceitos, quando são transplantados do plano do evoluído para o plano do involuído, são rejeitados ou então contorcidos e invertidos para serem adaptados a um ambiente onde tudo é diferente. Acontece então que a universalidade e a imparcialidade vêm a ser compreendidos e admitidos somente como um novo partido, pronto como os outros para lutar contra todos, o partido dos universalistas imparciais. É assim que na Terra, o amor para com o próximo prefere nascer em função da luta, sendo limitado ao grupo onde se encontra o próprio interesse e negado a todos os outros. Trata-se de um amor restrito, que deve ser, antes de mais nada, útil a cada um dos componentes do grupo e, portanto, negado aos de fora, que constituem a parte contrária. Isto tudo não representa acusações, mas apenas a lógica consequência dos princípios que regem o egocentrismo separatista e, portanto, as lutas vigentes no plano do involuído. O amor fica restrito somente ao próprio semelhante, àquele que se encontra nas nossas próprias condições e, portanto, tem interesse em ser nosso aliado na luta contra todos os outros que se encontram em diferentes condições de vida. Trata-se de um amor que esconde o ódio, de uma paz que oculta a guerra. O amor da própria família implica a necessidade de defendê-la contra as outras famílias. O amor da pátria presume o dever de fazer a guerra contra as outras nações. Os ingênuos acreditam que existe uma única moral, aquela proclamada oficialmente, e que não observá-la importa em culpa. Mas por que, então, o homem prefere a culpa? Ninguém é mau sem razão, tão somente pelo gosto de ser mau. Se o homem escolhe este caminho, isto significa que encontra aí uma vantagem, uma vez que ele é guiado por um princípio utilitário. Esta vantagem torna-se ilusória, porque, embora apresente resultado imediato, acarretará um dano posterior. Para ele, no entanto,
que não sabe enxergar mais longe, não há maneira melhor de obter a própria utilidade. Proferir condenações significaria permanecer na psicologia da luta, dando prova de pertencer ao plano do involuído, pelo fato de continuar a usar seus métodos. Deste modo, seria satisfeito um instinto, mas não se resolveria o problema. Não há cura para os doentes por meio de cárceres ou de inferno, que possibilitam o cumprimento das funções defensivas de uma casta ou de determinados princípios, mas não nos retira do campo da luta. Não obstante todas as ameaças do inferno, suas portas permanecem escancaradas, com uma entrada contínua de pecadores. A complicação do problema está no fato de que na Terra não há uma lei e uma moral únicas, mas sim leis e morais de planos de vida diferentes, cada uma invocando os seus imprescindíveis direitos e exigências. Neste sentido, há também a guerra de Cristo contra o mundo. E não se pode satisfazer uma lei sem violar a outra. O homem está entre dois fogos, impelido pelos ideais a se sacrificar para subir, mas, ao mesmo tempo, retido pelas necessidades férreas da sua vida material, pela qual é preciso calcular tudo, pois não há margem para aquilo que não produz uma utilidade imediata. É assim que as tão lamentadas adaptações, embora exerçam o papel de freios da evolução e escandalizem como contorções dos ideais, apresentam uma explicação para o fato de existirem, pois isso significa que elas têm uma função, porquanto, na sabedoria da vida, nada existe sem uma finalidade. Quem procura, antes de tudo, compreender, não pode condenar, muito pelo contrário, pode, isso sim, chorar sobre tanta miséria humana, decorrente do atraso no grau de evolução em que o mundo ainda se encontra. Mas a compreensão do ambiente em que nos encontramos torna-se necessária para poder sair do charco. Ficarmos calados representaria um convite para permanecermos na ilusão. Enxergar o caminho é o primeiro ato necessário para percorrê-lo. É preciso armar o involuído com o conhecimento necessário para subir a um plano de vida superior. O Evangelho diz não apenas sede simples como os pássaros, mas também acrescenta sede astutos como as serpentes. Isto significa sermos puros e honestos como os evoluídos, mas também sabedores de todas as velhacarias humanas, para não sermos suas vítimas. A fé com olhos escancarados é muito mais sólida do que a fé com olhos fechados. Deus nos quer não como crédulos ignorantes, mas sim como crentes iluminados. Para praticar o bem, é preciso conhecer também o jogo do mal. Trata-se de uma guerra, sendo que em toda guerra é necessário saber como funcionam as armas do inimigo para ensinar os próprios soldados como usarem as suas. Desse modo, demonstraremos neste volume que as armas do evoluído evangélico são mais poderosas e, por isto, fazem dele o mais forte e mais apto a vencer o mundo, como Cristo disse de si próprio. É isto que, pelos meios da razão, procuramos tornar compreensível para o tipo corrente do plano humano,
a fim de que ele, depois de haver compreendido a grande vantagem que representa subir a um plano de vida superior, decida, em seu próprio interesse, efetuar o esforço para evoluir, pelo qual ele será depois largamente compensado. A luta continua e abarca também as relações entre o legislador e os seus súditos. O legislador parte do princípio de que o homem é um involuído, cujos instintos inferiores é preciso domar. Os pontos de referência terrenos da ética humana são a animalidade e os instintos egocêntricos de revolta. O pressuposto natural do moralista é que o homem é um pecador a ser corrigido. No entanto, se Cristo veio à Terra para redimir a humanidade, então esta humanidade era uma pecadora carregada de culpas. Mas por quê? Não é possível dar a isto outra explicação razoável senão o estado de involução. A finalidade do legislador de normas éticas, portanto, deve ser fazer o homem emergir do estado de involução, guiando-o ao longo do caminho da evolução, com uma ética progressiva adaptada ao grau de desenvolvimento que paulatinamente vai sendo alcançado. O Novo Testamento, que reforma o Antigo sem destruí-lo, levando-o adiante, confirma este conceito. É exatamente para fazer o homem evoluir que o legislador se dirige, em primeiro lugar, a combater a animalidade. Os próprios mandamentos de Moisés são tão aderentes à natureza humana que permanecem ainda em vigor. Eles combatem, antes de tudo, os instintos do involuído, de revolta e de egoísmo em dano do próximo. Os pais ensinam seus filhos a não se rebelar contra Deus, não matar, não cometer adultério, não furtar, não mentir, não desejar as coisas ou a mulher alheia. Isto significa, sobretudo, não fazer aquilo a que se é levado a fazer espontaneamente por instinto, o qual leva justamente a se rebelar contra todos, a matar, a trair, a furtar, a mentir, a tomar as coisas e a mulher alheia. Fica claro que os pontos de referência estão no plano do involuído e são estabelecidos pelas próprias qualidades deste tipo, que são as da animalidade e que foram definidas pelo próprio Moisés. O discurso não se dirige ao evoluído, que possui outras qualidades, mas sim ao involuído, com a linguagem dele, a qual ele pode compreender porque é a sua. Os mandamentos não dizem para o involuído que ele deve ser como o evoluído e agir como tal, pois isso não seria compreensível por ele, uma vez que lhe faltam os pontos de referência naquele plano. Essa é a razão pela qual Moisés não podia dizer seja evoluído, pois ninguém o teria compreendido. Por isso ele teve de dizer não sejas involuído, uma vez que o seu povo não conhecia outro tipo senão este, do qual o próprio povo era constituído. E se os mandamentos permanecem ainda os mesmos, isto significa que os povos permaneceram mais ou menos os mesmos e que a percepção de Moisés a respeito do involuído permanece ainda plenamente fiel. Todo mandamento quer corrigir e por isto nos revela o que está escrito na natureza do involuído.
Uma descrição melhor não poderia ser feita num documento de tão grande valor. É assim que legisladores e moralistas tiveram que se opor, sobretudo, contra o instinto de revolta do homem, dando-lhe ordem sobre o que não fazer, tal como se ordenaria o que fazer, pois tratava-se de um comando dirigido a um rebelde, o que significa exigir que ele faça aquilo que ele não quer fazer. Este caráter policial de uma ética armada de sanções indica claramente tratar-se de um mundo de involuídos. Certamente, isto será percebido somente por quem observa com a visão do evoluído, pois o involuído tem tanta certeza de que a sua natureza e as respectivas sanções estão assim completamente estabelecidas que não pode sequer pensar na possibilidade de transformá-las. Assim, em nosso mundo, tudo é lógico e proporcionado. De um lado, o involuído rebelde, com os seus instintos, disposto a não se deixar dobrar por ninguém. De outro lado, a lei moral, bem munida com suas sanções, pois sabe que se dirige a um rebelde, cuja resistência é calculada e prevista, e para cujas reações foram exatamente formuladas as normas. Há luta também entre legislador e povo, tudo como lógica consequência dos princípios que regem o plano de vida do involuído. Os dois impulsos contrários presumem-se reciprocamente e se equilibram. A dosagem de impulso evolutivo aplicada naquele grau de desenvolvimento deve ser proporcionada às capacidades receptivas e de assimilação do tipo biológico ao qual aquele impulso é dirigido. A veste da lei com a qual o legislador cobre o seu povo deve ser feita sob medida. Assim, quando a lei tem que disciplinar instintos primitivos e ferozes, ela deve se adaptar ao material humano do qual deve tratar. Explicamos desse modo como a própria Bíblia, abertamente e com total ingenuidade, vem a declarar que seja justo diante de Deus, sem qualquer sentimento de vergonha ou de terror, com o qual se reagiria a um fato semelhante, atualmente, aquele ato que Moisés, em nome de Deus, ordenou ao descer do Monte Sinai para trucidar 3.000 homens. Aquela era a psicologia de um tempo do qual todos faziam parte, tanto legislador como povo. Agir daquele modo, que hoje produz escândalo, representava o único raciocínio verdadeiramente convincente, porque se baseava na força como único valor capaz de incutir respeito e no dano pessoal como fator ao qual mais se era sensível. Tal método, aplicado numa sociedade civil, produz o efeito oposto, mas naqueles tempos e condições era necessário, além do que, em proporção ao grau de evolução alcançado, também era justo. Tudo é relativo ao próprio plano de vida. Deixaremos de nos escandalizar quando pensarmos que naquele plano, onde tudo é luta, se o legislador torna-se débil, os involuídos, que ele deve guiar e que obedecem somente à força, prontamente se rebelam e o liquidam. Assim funciona a vida naquele plano. O legislador é um ser superior que aparece excepcionalmente e que depois desaparece. Ao seu impulso heróico sucede então
o trabalho de administração ordinária, confiado aos tipos comuns que, com maior ou menor diligência, procurarão executar as normas regulamentares. Uma vez desaparecido o iniciador, permanecem os discípulos, seguidores e ministros, que em nome dele dirigem o movimento, executando e elaborando as leis, submergidos no próprio plano até a garganta. A competição geral tende a nivelar todos na altura evolutiva da lei de seu plano biológico, que não é aquela do iniciador. Assim, o trabalho dele é submetido a um processo de degradação, que é condição, porém, para a sua assimilação pelos demais, processo que exige, em certo momento, a descida de outro iniciador para construir um novo edifício no lugar do antigo, já envelhecido e ameaçando ruir. E tudo se repete quando o edifício construído também se tornar velho e ameaçar ruir. Neste processo, os administradores, não obstante tudo, cumprem a função de fazer o ideal avizinhar-se do homem, humanizando um alimento que de outra forma não seria digerido e trazendo a lei de um plano mais elevado para um plano mais baixo. Eles cumprem também a função de defender e conservar. Mas toda medalha tem o seu reverso, pois isto quer dizer também cristalizar, adaptando e transformando os princípios conforme os próprios instintos e as necessidades do respectivo plano biológico. Os ministros são homens da mesma natureza dos outros, sendo impelidos algumas vezes pelo mesmo desejo de evasão. Isto tende a fazer prevalecer, no fim, o desejo dominante de toda a massa, tanto dirigentes como dirigidos. Predomina, então, o desejo instintivo e inconsciente de formarem um acordo nas acomodações, que, aliviando o peso dos ideais, constituem o supracitado processo de degradação, em razão do qual torna-se necessária depois a intervenção direta de outro iniciador para injetar nas veias da humanidade uma nova dose de ideais, fornecendo assim ao mundo um novo impulso de superação ao longo do caminho da evolução. Há duas maneiras de responder ao apelo do ideal: ou aceitá-lo submetendo-se aos respectivos sacrifícios que ele impõe, ou aguçar as defesas da animalidade para se evadir das suas limitações e sobreviver. No primeiro caso, o ser usa as suas energias num investimento a longo prazo, seguindo seu cálculo utilitário de amplíssima previsão, e põe-se a cumprir o esforço fatigante de evoluir, sacrificando para esse fim a sua animalidade. No segundo caso, o ser usa as suas energias para reduzir a virulência do assalto dos ideais contra a sua vida, que é feita de animalidade e que precisa ser defendida das limitações que a disciplina impõe. Esta segunda finalidade, no sentido evasivo, pode ser alcançada por duas vias, ou com a força ou com a astúcia. Poucos são os que dispõem de força, pois trata-se, neste caso, de possuir a inteligência suficiente para construir a sua própria moral, que tenha valor e poder suficientes para desafiar e vencer a corrente geral. É preciso, portanto, ter também a coragem de cumprir esse desafio
e a força para alcançar esta vitória contra todos. Por isso é mais fácil recorrer aos meios oblíquos da mentira, que são recursos de atuação menos fatigantes, pois estão lubrificados na superfície e, por isto, não produzem aquela reação imediata e inevitável decorrente de um choque. Estamos no terreno das acomodações. Este é o método mais difundido de evasão, porque está situado na linha do mínimo esforço, constituindo uma das próprias leis da vida, que sempre escolhe a via da menor resistência. Olhemos corajosamente de frente os problemas. É melhor sermos duros e sinceros do que doces e dissimulados. Em teoria, na mente de quem os concebe, os ideais estão repletos de nobres e santas intenções, tudo para o bem dos homens. Mas é preciso ver o que acontece depois, quando estes ideais descem na terra, onde domina bem outra psicologia. Na terra, a luta impera sobre todos e impõe logo de início um dissídio entre o legislador e a natureza humana, que não aceita cabresto. No dissídio, o mais forte vence. Mas, dado que o legislador é um forte de exceção, a maioria, pelo fato de ser fraca, não o confronta com a formação de outra moral, pois não possui a coragem da animalidade para tanto, e por isso vale-se da astúcia para enganar o legislador, dedicando-se ao trabalho de se evadir por vias oblíquas. Esta é uma das ocupações das massas, que não possuem a força e a coragem para se rebelarem e assim conseguirem se libertar da disciplina. Esta é a maneira de interpretar os ideais que descem na terra quando estes são vistos com o bem diverso olhar da animalidade. Isto pode chegar ao ponto de excitar uma espécie de ciúme contra os mais astutos, que por terem mais sucesso em se evadir, gozam das vantagens decorrentes. Este é o ciúme que os menos astutos, por terem permanecido atrás e serem forçados a renunciar, sentem e reforçam contra qualquer um que pratique a mínima transgressão das leis, colocando em evidência qualquer defeito do outro, a fim de amarrar todos àquela disciplina, cujo peso é tão grande que traz satisfação quando todos o suportam. Quantas vezes a justiça humana de caráter público não é posta em movimento somente para finalidades particulares, sem o que não se movimentaria? Santifica-se assim o instinto da agressividade, tão natural no plano do involuído, onde reina o regime de luta. Este é o instinto que explica as guerras santas, a Santa Inquisição e outros casos em que se procura santificar o que nada mais é senão a comum luta pela vida. Fazer a própria luta, que todos deveriam fazer a descoberto, e protegê-la sob o manto dos ideais e da justiça, em nome de Deus, representa uma defesa e um apoio. E por que, no plano animal, onde não existe senão um rudimento de moral, a vida haveria de renunciar à própria vantagem? A vida é utilitária e se utiliza de tudo para alcançar o seu primeiro objetivo, que é viver. Por isso, quando a incomodam, a vida rebela-se contra os ideais, desafoga-se contra os que se evadem para escapar às suas demandas,
Irrita-se contra os zelosos que, por meio de seu exemplo, desejariam lhe impor o esforço da imitação. Permanece indiferente em relação àqueles virtuosos que tomam sobre si mesmos o peso sem incomodá-la na sua animalidade. É assim também que a vida, quando se depara com um ser superior, o toma por bandeira de um grupo correspondente, exaltando-o nos altares e monumentos, porque também com isto a vida pode tirar a sua utilidade. Uma ética biológica completa deveria ter em conta todo esse jogo de ilusões psicológicas. A difícil e íngreme escada dos ideais somente pode ser galgada solidamente se levarmos em conta a estrutura e os justos direitos da vida. Somente assim, num terreno mais bem preparado, será possível abolir a triste necessidade da luta e da mentira. O mundo tem necessidade de uma moral mais ampla e iluminada, mais lógica e sincera, que, por ser demonstrada racionalmente, possui o direito de ser tomada totalmente a sério. É necessário respeitar os direitos da vida em todos os seus planos, porque o imperativo de evoluir jamais poderá violá-los, pois isto significa dificultar a própria ascensão, que é a sua finalidade principal. É preciso compreender o significado de todas as forças que agem na vida, a fim de chegar a uma moral sem ilusões, aderente à realidade, honestamente utilitária e, por isso, não suscetível à mentira. É necessário alcançar uma moral biológica, racional, científica, que não possa ser invertida. Uma moral baseada não em sanções penais, mas sim na compreensão e convicção. Uma moral que não asfixie nem obrigue a vida a se rebelar, mas sim que a encoraje a subir. É necessário uma moral que seja para todos, e não somente para os vencedores e em sua própria vantagem. Uma moral que garanta a vida também para os vencidos, e não apenas para os que tiverem a força de se rebelarem. Uma moral boa que ajude, oriente, explique e guie pela inteligência, e não por meio de condenações. Uma moral amiga que não constitua uma forma de luta, mas sim que as supere todas para sempre. Esta será a moral do porvir. Final do capítulo 4.